Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e apareço mais uma vez aqui diante de todos vocês para darmos continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Livro esse publicado em 2015, organizado pelo Felipe Moura Brasil, onde reúnem centenas de artigos do professor Olavo de Carvalho em mais de 2 décadas de produção jornalística. Aos novos que chegam nesses vídeos, lembrem-se, na descrição desse mesmo vídeo você pode encontrar tanto o link da cópia física na Amazon, que vocês podem adquirir pelo link abaixo, e ao fazer você vai estar ajudando o canal Livros e etc., visto que nós somos parceiros filiados da Amazon, como também você encontra nessa mesma descrição uma playlist com todas as aulas anteriores. Essa, se não me falha a memória, é a 20ª aula desse projeto que irá durar todo esse ano de 2021. Portanto, já temos aí pelas minhas contas mais de 10 horas de conteúdo a respeito tão somente do professor Olavo de Carvalho e essa análise a respeito da sua obra, que é considerada a obra principal pela qual todos os interessados em conhecer o pensamento do professor Olavo de Carvalho devem debruçar-se sobre elas. E o último aviso paroquial: se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui toda semana, sextas, sábados e domingos, onde eu e minha esposa compartilhamos um pouquinho dessa nossa vida intelectual aqui mesmo no YouTube. Pois bem, finalmente, findados os avisos paroquiais, vamos ao que interessa. Deixado para trás, finalmente, o assunto sobre revolução, assunto esse que acabou levando 2 meses desse nosso projeto literário, finalmente adentramos em um outro tópico abordado pelo professor Olavo de Carvalho aqui nessa sua obra, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Título esse chamado Intelligentsia, em latim, né? Mas pode chamar de máfia. Hoje nós iremos falar sobre analfabetismo e glória e 3 artigos escritos pelo professor Olavo de Carvalho. O primeiro, da data de 2002, o segundo, 2011 e, por último e não menos importante, um artigo publicado em 2001. Todavia, mais uma vez, eu sempre ressalto isso aqui vez ou outra durante essas nossas aulas para vocês entenderem e compreenderem que, mesmo tendo sido artigos escritos, alguns há quase 20 anos atrás, é impossível não atestar a atemporalidade acerca desses artigos e da escrita do Olavo de Carvalho quando ele aborda sobre determinados assuntos. Quem já assistiu às aulas anteriores certamente há de concordar comigo. Como mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, você consegue encontrar uma certa ressonância nos acontecimentos da contemporaneidade ou da atualidade. Mas vamos lá. Esse primeiro artigo, chamado Tutto Erbula nel Mondo, escrito em italiano, publicado na revista jornal Zero Hora, data-se de 15 de dezembro de 2002, onde o professor Olavo de Carvalho começa-se exatamente da seguinte forma. Abre aspas. Se informo que em dezembro de 2001, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assinou um pacto de solidariedade com a narco-guerrilha colombiana. Respondem-me que sou um sujeito raivoso e muito malvado. Se daquele dado extraio a conclusão logicamente incontornável de que o presidente eleito não poderá reprimir as atividades das Farc no Brasil sem romper o compromisso firmado e atrair contra si a ira de seus antigos aliados, aí então sou diagnosticado como um caso perdido de direitismo hidrófobo, satânico, genocida. E aí o professor Olavo de Carvalho continua, sempre com esse tom jocoso que é característico da sua persona, que eu particularmente gosto muito. E essas respostas, conclui o professor Olavo de Carvalho aqui no seu início, não vem de analfabetos, nem de meninos de 12 anos. Vem de pessoas adultas e diplomadas. Vem da classe dita superior, dirigente, consciente e sabedora. E aí o próprio professor Olavo de Carvalho vai discorrer mais adiante sobre aquilo que nós conhecemos como tal do analfabetismo funcional, que segundo o professor também está presente e, mais ainda, segundo o próprio, nos ambientes acadêmicos, nos espaços acadêmicos, né? É óbvio que o próprio professor de Carvalho vai criticar, né? Que mais posso concluir daí, diz o professor Olavo, senão que muitos componentes dessa classe, que classe? A classe superior, a classe acadêmica, já não sabem distinguir entre um fato e uma opinião pessoal, muito menos entre uma análise lógica e a expressão de um sentimento. Lembra que eu falei a vocês que muitos desses artigos e muitos desses escritos do professor Olavo de Carvalho são atemporais? Pois bem, esse aqui foi escrito em 2002. Em maio de 2021, a OCDE lançou um estudo falando sobre a realidade dos estudantes brasileiros no tocante à interpretação e compreensão de fatos textuais. Vejam o que diz a matéria, inclusive eu vou deixar aqui na descrição a matéria na íntegra aos interessados em se aprofundarem sobre essa questão. Matéria publicada
no G1, na aba da educação, de 6 de maio do ano corrente, 2021. Esse é o título da matéria. 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma relatório da OCDE. O índice está acima da média registrada em estudantes de outros países analisados pela organização, que é de 53%. O professor Olavo de Carvalho já atentou a esse ponto mais adiante nesse mesmo artigo, quando já naquela época, em 2002, os mesmos estudantes, no caso brasileiros, é óbvio, outros estudantes, já haviam sido avaliados pela mesma métrica de interpretação e compreensão textual, e o Brasil ficou na última posição. Então notem, nós estamos lendo aqui, e eu estou compartilhando com vocês, um escrito de 2002, quando Olavo de Carvalho já atentava para esse problema crônico dos estudantes brasileiros, da própria academia e do que ele chama de analfabetismo funcional, que nada mais do que observemos o seguinte, um resultado da própria debilidade dos indivíduos que ocupam os espaços acadêmicos. Se um aluno ele é deficiente na compreensão e no compreendimento de um texto simples, por exemplo, e não consegue diferenciar fatos de opiniões, de quem é a culpa? Senão dos professores que não conseguiram transmitir a ele o conhecimento mínimo para compreender um simples texto. Então notem, de 2002, quando o Olavo já alertava sobre isso, para hoje, 2021, o cenário tornou-se cada vez pior e cada vez mais desastroso. É óbvio, para Olavo de Carvalho, eu tendo a concordar integralmente, essencialmente com ele, se você é burro, se você não compreende a leitura simples do texto, é óbvio que sua vida ela tende também a ser guiada por essa mesma burrice ou por essa mesma incompreensão sobre as coisas que o circundam, sobre as coisas que acontecem ao seu redor, a não ser aquela falsa ilusão de inteligência que algumas pessoas são imbuídas ao fazer aquelas atividades, digamos assim, repetitivas, ou aquelas pessoas que têm uma vida, digamos assim, limitada a círculos muito íntimos ou muito ínfimos. E aí ela, claro, dentro daquela sua realidade, dentro daquele seu cercadinho, vamos assim colocar dessa forma para que vocês possam me compreender melhor, meus queridos alunos, essa pessoa acredita ser imbuída de uma inteligência superior, quando na verdade ela apenas repete de maneira mecânica os atos e ações e os pensamentos que ela carrega por conta do seu próprio desenvolvimento pessoal. E o próprio professor Olavo de Carvalho aponta o seguinte, que muitos dos indivíduos que ocupam as cadeiras, as cátedras universitárias, que são esses mesmos indivíduos que vivem a exasperar os seus posicionamentos políticos e ideológicos sobre os mais variados assuntos, mesmo esses sendo, digamos assim, propagadores do analfabetismo funcional, afinal de contas, o próprio professor não fala sobre isso, mas é um conhecimento, é algo que eu aprendi com a própria vida professoral, com a vocação docente, que eu acredito possuir, humildemente falando. Um professor só consegue ofertar ao seu aluno aquilo que ele tem nele mesmo. Traduzindo, se um professor, próprio docente, não consegue interpretar um texto básico, ele não vai conseguir transmitir o conhecimento ao seu aluno de como fazê-lo. E o que é que muitos desses analfabetos funcionais que ocupam a academia acabam por fazer? Ao invés de se darem conta da sua própria pequenez diante de um texto e assumirem que não conhecem ou assumirem a sua ignorância, muitos deles partem para o quê? Para o argumento que nós conhecemos como ad hominem, ou seja, eles atacam justamente quem? O vetor da ideia, ou aquela pessoa que escreveu aquele texto, ou até mesmo no caso aqui do Olavo de Carvalho, o próprio professor Olavo de Carvalho, dizendo, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho fala sobre filosofia, mas não tem um diploma de filosofia. E fazendo dessa forma, eles limitam-se a não debater, a não estudar, a não se aprofundar os argumentos trazidos pelo professor Olavo de Carvalho. Claro, eu estou trazendo aqui o exemplo do professor, mas você pode encontrar, assim, inúmeros exemplos via de regra, que comprovam que o professor Olavo de Carvalho já alertava aqui no ano de 2002. Mais adiante, o próprio professor, ainda nesse mesmo sentido, ele deixa muito claro que esses mesmos indivíduos, esses mesmos analfabetos funcionais, se fazem valer de quê? Abre aspas. De um pequeno estoque de chavões psicológicos prestes a porter, é a melhor defesa contra os riscos da autoconsciência, sempre um tanto humilhantes. Sabem aqueles indivíduos, aqueles professores, aqueles indivíduos que ocupam a cátedra universitária, até mesmo seus alunos, pois repetem esse comportamento que é passado a eles pelos professores, usando-se de slogans nauseantes, do, por exemplo, fascista e o atual, né, genocídio, dizendo que o governo Bolsonaro e que o Bolsonaro é um genocida, sendo que quando você vai observar o significado da palavra genocida, segundo a própria Convenção da ONU,
está um pouco distante, ou até mesmo muitíssimo distante da própria realidade de Bolsonaro. Isso não quer dizer que Bolsonaro não tenha cometido, não esteja cometendo alguns erros na condução de enfrentamento dessa pandemia, mas isso não o coloca como sendo um genocida. Ou seja, faltando-se o intelecto, faltando-se a inteligência tão necessária para formular pensamentos concatenantes acerca dos problemas do mundo, as pessoas se valem desses slogans, acusando todos de serem fascistas, nazistas, machistas, xiitas e outros tantos istas, para justamente fugir ao verdadeiro debate da ideia, que, ao meu ver, é justamente o cenário ideal. E aí o próprio professor continua: quando num teste de compreensão de leitura, estudantes de 32 países, os brasileiros tiraram o último lugar. Mais uma vez, o professor está fazendo referência a um estudo que foi feito na época, no ano de 2002, ou seja, há quase 20 anos atrás. De 32 países, o Brasil ficou na última posição na compreensão e no entendimento de textos. Tal como hoje, em 2021, nessa matéria que eu acabei de ler para vocês, e vou deixar aqui na descrição, esse fato se repete. Só que o professor comenta aquilo que eu já falei alguns minutos atrás. Os estudantes é que foram avaliados, mas o professor afirma que se os professores, se os políticos, se os reitores universitários também fossem avaliados, provavelmente eles repetiriam o mesmo resultado. Afinal de contas, 1 mais 1 é 2. Os alunos nada mais do que são o resultado dos seus professores. Se os alunos não compreendem um simples texto, não conseguem interpretar e compreender um texto, por que é que os professores, que deveriam ter a função de ensinar, conseguiriam fazer diferente? Eu acho fantástica essa conclusão e eu tendo a concordar integralmente e essencialmente com o professor Olavo de Carvalho a respeito disso. Mais ainda, esse é um texto crítico ao Luiz Inácio Lula da Silva, na época, em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva é eleito, muitos dos acadêmicos levantaram a bola de que não, finalmente temos um presidente que não estudou, um presidente que fez até a 5ª série, como o próprio, ou que não sequer chegou a terminar o 1º grau, como o próprio Luiz Inácio Lula da Silva tinha orgulho de fazer essa afirmação. E lembremos o seguinte, né? Que esse fato do brasileiro de não valorizar a cultura ou de não valorizar a inteligência, ele é notório e ele é de conhecimento público, inclusive registrado na mais alta literatura brasileira. Devemos lembrar, como o próprio professor Olavo de Carvalho faz menção de maneira aqui acertadíssima, que Machado de Assis, Capistrano de Abreu, Cruz e Souza, Farias Brito e outros tantos literatos da mais alta estirpe da literatura brasileira, todos eles vieram de condição paupérrima. Todos eles nasceram em família pobre. O Machado de Assis é talvez um dos exemplos mais clássicos dessa realidade aqui que o próprio professor apresenta aqui no seu artigo. Então não é uma justificativa porque o indivíduo veio da pobreza, ele continue sendo um indivíduo não aculturado ou um indivíduo não culto. Não justifica-se de nenhuma forma esse argumento, pois esses mesmos autores que têm seus livros vendidos, a quantia de milhares e milhares de livros ao redor do mundo, o Machado de Assis é um exemplo. Recentemente, há pouco mais de 2, 3 meses, uma nova edição do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas foi posto à venda pela Penguin Company nos Estados Unidos e esgotou-se em minutos. Nós estamos falando de um autor brasileiro que veio da pobreza, mestiço, e que nem por isso se, digamos assim, apoiou ou utilizou essa muleta da pobreza para não buscar a instrução formal, para não buscar ser um literato, para não buscar escrever livros que até hoje moldam a cultura brasileira e que elevam o Machado de Assis à condição mestríssima que ele é da literatura e representante máximo da literatura brasileira. E esse é um argumento que muitos acadêmicos usam hoje em dia, dizendo que o pobre ele é burro, ele é aculturado e ele tem orgulho. Não, não tem. Não tem de forma alguma. Eu mesmo tenho um exemplo pessoal da minha família. Meu pai só fez até a 5ª série. Minha mãe sequer concluiu o 1º grau, né, na época o estudo ginasial. E tanto meu pai quanto minha mãe entenderam desde cedo a importância da educação e se esforçaram ao máximo para me colocar numa escola decente até quando eles puderam, até quando eles tiveram condições financeiras de fazer isso, ali por volta da 5ª, 6ª série. Depois eu fui para a escola pública e lá eu concluí os meus estudos secundaristas. Mas até hoje, tanto meu pai e a minha mãe, quando eles têm alguma dúvida, simplesmente para enviar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, para um amigo, uma amiga, eles entram em contato comigo. Por eu ser uma pessoa, um indivíduo formado em letras, eu tenho um conhecimento um pouco maior do que o meu pai e a minha mãe, mas eles mesmos reconhecem que a importância de se escrever corretamente e de se falar corretamente. Ao contrário, por exemplo, do que é ensinado hoje nas faculdades de letras.
Também falo com conhecimento de causa. A minha esposa está fazendo um curso de letras português numa universidade pública e vez ou outra eu ouço, e nós conversamos a respeito do curso, dos professores, dos próprios professores, ou seja, os próprios analfabetos funcionais, compartilhando a ideia de que falar errado é bonito, ou de que falar errado, tudo bem o pobre falar errado, o importante é ser entendido, o importante é ser compreendido. Ou seja, vejam a luz que o próprio professor Olavo de Carvalho traz a respeito desse seu artigo, que eu compartilho com vocês essa reflexão, com a realidade atual, onde professores universitários que recebem 10, 15, 20 mil reais estão levantando essa bola de que falar errado, de que o pobre gosta de falar errado, levando essa ideia da tal da gramática funcionalista. E se você coloca, e se você incute esse pensamento nos futuros professores, qual é a consequência natural? Justamente o que acabou se confirmando aqui no estudo da OCDE, onde mais de 67% dos estudantes, dos alunos brasileiros com 15 anos, não conseguem separar opiniões de fatos. É uma causa e consequência, ação, reação natural. É que o professor Olavo de Carvalho já pontuava de maneira brilhante em 2002. E muitas pessoas enxergam ou compreendem a cultura como se ela fosse o quê? Um suspensório, ou como se ela fosse algo meramente externo. E o próprio professor fala exatamente isso, sobre esse ponto, abre aspas. A cultura deve permanecer exterior, como uma peruca ou um sutiã, que embelezam sem modificar substancialmente a coisa embalada. Sabe aqueles indivíduos que demonstram um ar de superioridade cultural, mas que numa conversa brevíssima você consegue perceber que ele é um indivíduo vazio. Ele é um mero repetidor de chavões e de slogans nauseantes, como bem pontuado pelo professor Olavo de Carvalho, né? Então, para que estudar? Por que consumir cultura? Se a própria classe brasileira, se a própria nação brasileira não dá valor? A resposta é simples, estudar, porque estudar é bom. E porque ser um indivíduo que possua cultura faz todo o sentido para você compreender não tão somente a leitura de textos factuais e textos jornalísticos, como também compreender melhor o mundo ao seu redor. E que esse discurso de que, como diz o próprio professor Olavo de Carvalho, e conclua esse primeiro artigo de hoje, meus queridos e estimados alunos, de que o cidadão, por fim, se revolta e proclama do alto dos telhados a superioridade da ignorância explícita, agora rotulada experiência da vida e enobrecida por um doutorado honoris causa. Ou seja, esses mesmos indivíduos que não fazem questão de ler, de estudar, de adquirir um pouco de cultura, baseando-se nos próprios analfabetos funcionais que utilizam seu artigo, que utilizam-se do ponto de vista de que você ser pobre e falar errado está tudo bem, se valem justamente desse mesmo posicionamento para não estudarem, para não lerem livros, para não se tornarem indivíduos cultos e que conheçam minimamente a literatura, por exemplo, básica do seu próprio país. E assim o Olavo de Carvalho conclui esse primeiro artigo, espero que vocês tenham entendido. E essa mensagem do Olavo de Carvalho, escrita em 2002, eu considero, ou seja, há quase 2 décadas, eu considero atualíssima. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês nessa primeira parte da nossa aula. Caminhamos agora para a segunda metade, visto que o terceiro artigo ele é brevíssimo e eu provavelmente vou comentar apenas uma frase ou duas aqui sobre ele. Então, caminhamos agora em definitivo para o segundo artigo, esse denominado Glórias Acadêmicas Lulianas, publicado no Diário do Comércio, da data de 27 de dezembro de 2011. O professor Olavo de Carvalho inicia esse segundo artigo denominado Glórias Acadêmicas Lulianas, fazendo referência a um indivíduo de prenome Paulo Moreira Leite, que pelo que me dá a entender que é o jornalista. Afirma o professor Olavo, abre aspas. O senhor Paulo Moreira Leite, que no exercício do jornalismo assumiu como sua particular missão e glória nunca entender nada, escreve que as reclamações contra a plétora de títulos universitários concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva refletem um preconceito, um pedantismo acadêmico que não se conforma em ver subir na vida um self-made man cuja pobreza o impediu de adquirir educação escolar. Lembremos que nós estamos falando aqui de um artigo escrito já em 2011, portanto, ao final do mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, e qualquer pessoa que pôde acompanhar, de certa forma, digamos assim, as viagens que Lula fez ao exterior, em mais de uma oportunidade, em mais de uma dúzia de oportunidades, ele recebeu títulos honoris causa, que em brevíssimas palavras são títulos concedidos por universidades a indivíduos que se destacarem em determinada área da sociedade, tal como algumas universidades estrangeiras concederam esse título ao Lula. E é impossível, e durante a leitura desse texto aqui, meus queridos e estimados alunos dessa coluna, me veio na mente um discurso proferido por um vencedor do Prêmio Nobel da Academia, o Friedrich August Hayek, quando em 1974 ele foi laureado
com o Prêmio Nobel de Economia, a despeito do que muitas das pessoas acreditavam que isso iria acontecer um dia. Afinal de contas, o Prêmio Nobel da Economia, desde quando ele foi constituído, ele sempre tem uma característica de laurear tão somente economistas ligados ao progressismo ou a pautas de esquerda ou a ideias monetaristas, ou seja, economistas que defendessem uma intervenção maior do Estado para resolver os problemas da economia, sendo que os economistas liberais, por exemplo, como Hayek, que foi aluno, foi discípulo do Ludwig von Mises, defendeu que era justamente o quê? A intervenção do Estado que ocasionavam esses mesmos problemas. E por que eu trago esse fato aqui para vocês? Porque no banquete de gala que é oferecido antes aos laureados que irão, né, receber mais adiante o Prêmio Nobel da Economia, o Friedrich August Hayek fez um discurso que, ao meu ver, é muito, assim, é marcante e memorável, da importância de você reconhecer a sua pequeneza diante do mundo e diante da ciência, por exemplo, da economia. Tal como, segundo o próprio professor Olavo de Carvalho, o Lula não faz. Lembremos que existem inúmeros vídeos e entrevistas do Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele se afirma como sendo, digamos assim, um indivíduo acima da média, quase que um Jesus Cristo. Ele mesmo já afirmou que ninguém sofreu tanto na Terra como ele, apenas Jesus Cristo. Em determinadas situações ele se coloca mais em situação de sofridão do que o próprio Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós para redimir os nossos pecados. Mas voltando a Friedrich August Hayek, vejam que interessantíssima a fala de um dos economistas mais proeminentes, esse economista liberal, a respeito da sua premiação no Prêmio Nobel em 1984. Ele fala o seguinte: ainda assim, abre aspas, devo confessar que se tivesse sido consultado sobre a determinação de um Prêmio Nobel de Economia, teria me oposto categoricamente. Uma das razões seria o temor de que tal prêmio, como acredito ser verdadeiro para as atividades de algumas das grandes fundações científicas, tenderia a acentuar as oscilações do modismo científico. A comissão de seleção refutou esta apreensão de forma brilhante, ao outorgar o prêmio a uma pessoa como eu, cujas opiniões são tão fora de moda. Não posso demonstrar a mesma tranquilidade quanto à minha segunda causa de apreensão. E é aqui que eu quero que vocês percebam a diferença, por exemplo, entre a humildade de um Friedrich August Hayek, aqui nesse discurso do livro chamado A Pretensão do Conhecimento, que está disponível em PDF, inclusive, a todos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a quem quiser ler todo o livro e ler o discurso que ele proferiu já no dia seguinte a esse jantar de gala, e a diferença, por exemplo, da figura do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o Friedrich August Hayek continua: não posso demonstrar a mesma tranquilidade quanto à minha segunda causa de apreensão. É que o Prêmio Nobel confere ao indivíduo uma autoridade que em economia nenhum homem poderia concentrar. Tal fato não é relevante em ciências naturais. Nesse campo, a influência exercida por um indivíduo é, sobretudo, a influência sobre seus pares especialistas. E esses logo redimensionam se ele for além de sua competência. Mas a influência do economista, que importa mais que tudo, é o alcance sobre os leigos, políticos, jornalistas, funcionários públicos e público em geral. Não há razão alguma pela qual um homem que tenha feito uma contribuição marcante para a ciência econômica deva ser onicompetente em relação a todos os problemas da sociedade, como a imprensa tende a tratá-lo, até que no final ele próprio possa vir a ser convencido a assim crer. Convence-se um indivíduo até mesmo a sentir como dever público pronunciar-se sobre problemas aos quais pode não ter dedicado atenção especial. Então, assim, vejam mais uma vez a humildade do Friedrich August Hayek. Lembrando, vou deixar aqui na descrição também esse livreto aqui em PDF de maneira gratuita a todos interessados em conhecerem esse discurso. E quando você coloca em comparação com a figura do próprio personagem citado aqui pelo Olavo de Carvalho, no caso, não é bem um personagem, a persona, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, é justamente o contrário. E que, infelizmente, isso demonstra uma falta de conhecimento da história do nosso próprio povo, da própria nação brasileira. E o Olavo vai falar sobre isso, abre aspas, dizendo o seguinte: quem quer que conheça a história intelectual do nosso país sabe que é um constante da sociedade brasileira o ódio à inteligência. Lembra que eu falei alguns minutos atrás e que isso, inclusive, está registrado na literatura brasileira? O próprio professor Olavo de Carvalho, mais uma vez, faz referência a um livro famosíssimo do Lima Barreto sobre memória, né? Quaresma, meu Deus. Poxa, me faltou agora
o nome do livro. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Obrigado, minha esposa está aqui atrás de mim, acabou me lembrando do livro, né? Escrito pelo Lima Barreto, quando o personagem, o Quaresma, ele tem uma estante repleta de livros. Em um determinado momento da história, as suas vizinhas que o observam de dentro da sua residência, dentro desse seu quarto recheado e repleto de livros, dizem o seguinte: para que tanto livro se não é nem bacharel? Ou seja, é esse pensamento que, para o professor Olavo de Carvalho, ele impera assim, na sociedade brasileira, e eu concordo em certa medida, de que não necessariamente você precisa ter uma vida intelectual desenvolvida, por exemplo, para ter livros. Uma coisa não está relacionada à outra. Tanto é verdade que, segundo o próprio professor Olavo de Carvalho, muitos do que ocupam cargos de prestígio nas academias, como reitores, políticos e tutis quantis, e outros tantos, fazendo a tradução aqui do latim, não tem o mínimo de conhecimento, ou como dizia o saudoso Enéas, não possui o mínimo de arrumação intracromossomial para ocupar os cargos que ocupam. Então, por exemplo, como é que você é um indivíduo que é elencado, que é preterido para ser, sei lá, o ministro da Educação, tal como Haddad o foi em determinada situação, e não sabe a diferença entre cabeçário e cabeçalho? Percebem? Percebem a imoralidade de se ocupar um cargo sem ter o mínimo, sem ter a base mínima necessária para ocupar determinado cargo, que infelizmente, segundo o próprio professor Olavo de Carvalho, essa é uma demonstração, segundo ele, factual, do declínio da própria nação brasileira, quando em tempos memoriáveis, em tempos de outrora, nós tivemos políticos e ministros de Estado da mais alta estirpe intelectual. É só vocês observarem a própria história do Brasil Império. Por mais críticas que possam ser feitas, e com razão e com justificadas algumas, ainda assim, há 100 anos atrás, pelo menos na época do Brasil Império, para você ocupar um cargo de prestígio ou um ministro, você devia pelo menos passar por uma prova de títulos, ou pelo menos demonstrar ser uma pessoa, digamos assim, bem apessoada intelectualmente, não financeiramente. Não confundamos aqui uma coisa com a outra, para ocupar justamente aquele cargo de prestígio, né? Eu mesmo presenciei e vivi na pele essa questão de livros estar ligado à intelectualidade. Eu tenho quase 10 anos em sala de aula. No momento eu estou um pouco afastado dessas atividades laborais, mas estou me dedicando a outras atividades no meio educacional. E muitos dos alunos, quando, por exemplo, viam minhas redes sociais, ou até mesmo eu compartilhava com eles esse espaço aqui no YouTube, o primeiro comentário deles era: professor, o senhor tem muito livro, o senhor é muito inteligente, o senhor fala muito bem, o senhor se expressa muito bem sobre as mais variadas ideias. Todavia, quando esses alunos, alguns, não todos é óbvio, descobriam que os meus posicionamentos, por exemplo, ou que minhas ideias iam contra as ideias que ele acreditava, estou falando de adolescentes, de jovens de 14 e 15 anos, que pensavam diferente de mim, eles automaticamente mudavam totalmente a ideia de que eu, que era um indivíduo inteligente e culturado por ter livros e por ter lido muitos livros, mais de uma centena de livros, na mesma hora passei a ser um ignorante total, onde esses mesmos adolescentes falavam: professor, o senhor lê muito livro, mas não sabe de nada. O senhor lê um monte de coisa, mas continua sendo burro. Eu digo isso aqui com conhecimento de causa. Eu vivi essa experiência de alunos que antes, vou colocar aqui entre aspas, tá, pessoal, me cultuavam como sendo um indivíduo, como sendo um docente culto, e a partir do momento que eu passei a questionar suas verdades ou aquilo que eles acreditavam serem fatos consumados a respeito de, por exemplo, problemas políticos, ou até mesmo organização de sistemas políticos, tal como o capitalismo e o socialismo, esses mesmos alunos passaram a me enxergar como sendo um burro, como sendo um ignorante. Isso é um retrato típico do próprio brasileiro, e eu concordo com o próprio professor Olavo de Carvalho. É óbvio que, segundo ele mesmo afirma aqui, ele falou um pouco mais sobre a classe intelectual, a classe acadêmica em nosso país, no seu livro chamado Imbecil Coletivo, que é um livro que eu pretendo no futuro, no próximo ano, se Deus assim me permitir, eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada, também continuar fazendo esse projeto, lendo os outros livros mais profundos do Olavo de Carvalho, né? E aí o próprio professor continua mais adiante, caminhando aqui para a conclusão dessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, que para, digamos assim, suprir essa burrice ou essa falta de conhecimento latente entre muitos indivíduos, para igualá-los a grandes figuras da intelectualidade mundial, é que surgiu o que, segundo ele, chama-se dos títulos acadêmicos, né? Quando ele fala o seguinte: os títulos acadêmicos foram inventados para aplanar essa diferença, dando aos incapazes e medíocres uma oportunidade de se sentir, ao menos em público e oficialmente, igualados aos maiores gênios
criadores das artes, tal como, por exemplo, Lula. Então, Lula tem títulos de doutores honoris causa em várias universidades ao redor do mundo, mas não é um indivíduo culturado. E ele mesmo afirmou isso inúmeras vezes, que ele acha a leitura insuportável, que ele não gosta de ler. Isso está tudo registrado, basta vocês pesquisarem entrevistas antigas do próprio Luiz Inácio Lula da Silva fazendo esse tipo de afirmação. Existe sim em nosso país, não tão somente no Brasil, tá? E aqui eu quero abrir um parênteses, o que talvez alguns possam considerar isso como uma crítica ao Olavo de Carvalho, o que não deixa de ser, de certa forma. O Olavo de Carvalho ele é muito pessimista quando vem falar sobre o Brasil, no sentido de que como se somente o Brasil tivesse essa condição, ou essa ideia de que não valoriza, por exemplo, o estudo em detrimento, né? Ou melhor dizendo, não valoriza o estudo e valoriza sobremedida a aquisição de bens materiais. O que eu gosto de pensar da seguinte perspectiva, inclusive essa foi uma conversa que eu tive alguns minutos antes de gravar essa aula com a minha esposa, e ela me trouxe esse fato e eu compartilho com vocês. Essa não é uma realidade exclusiva do Brasil, essa é uma realidade do mundo. As pessoas como um todo, elas tendem a desvalorizar o conhecimento intelectual, pois ele demora-se anos para ser desenvolvido, e tendem a valorizar cada vez mais o que é a aquisição de bens materiais, ou seja, aquilo que você tem, não aquilo que você poderá ter no futuro. Afinal de contas, o desenvolvimento da vida intelectual é algo que pode demorar anos, décadas, para se desenvolver, para você se aperfeiçoar em determinada área de conhecimento. Eu sou digamos assim, um resultado claro disso. Hoje eu estou com 31 anos de idade, mas se vocês forem olhar vídeos meus antigos de 10 anos atrás, eu não tinha 1% da habilidade de fala que eu considero que hoje eu tenho, que ainda não é ideal na minha humilde opinião. Vez ou outra eu cometo erros de fala, de pronunciação, de pensamento, de concatenar as ideias. Mas esse exercício levou, no mínimo, tem 10 anos que eu falo publicamente em frente à câmera, que eu compartilho as minhas ideias, que eu compartilho os meus pensamentos. E vez ou outra o Facebook me lembra de vídeos antigos e eu tenho uma vergonha, assim, imensurável sobre como eu me posicionava, sobre como eu falava publicamente sobre algumas ideias há 10 anos atrás. Então, esse pensamento do Olavo de Carvalho de, digamos assim, desmerecer a cultura brasileira, ao meu ver, não se sustenta na prática, quando você vai observar, por exemplo, que países que ele mesmo cultua, como Estados Unidos, por exemplo, e Inglaterra, você pode até dizer que eles são países mais culturados, onde as pessoas mais leem, diferente do Brasil, onde pesquisas recentes comprovam que o brasileiro, em média, o estudante brasileiro, não é o povo brasileiro, o estudante brasileiro lê 2 livros por ano. Estamos falando de estudante. Da classe que deveria ser a mais interessada na leitura. Aí você vai para os Estados Unidos e Inglaterra e lá, por exemplo, aborto, drogas recreativas e não recreativas são aprovadas. Eutanásia é permitida em alguns estados, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Então, assim, enquanto que, segundo Olavo de Carvalho, o brasileiro não tem cultura porque não lê livros, ao menos a nossa moralidade, a moralidade do povo brasileiro, tendo como base as raízes cristãs da nação brasileira, que, na primeira oportunidade, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou em nossa nação brasileira, na ilha de Santa Cruz, a primeira coisa que ele fez, no primeiro dia, foi realizar uma missa. E essa moralidade cristã brasileira, né, que se constituiu na nação brasileira, veio justamente carregando o Brasil, de certa forma, nesses 500 anos, um pouco mais de 500 anos da fundação da nossa nação, a não deixar que mesmo o povo brasileiro que não lê, ainda assim tem a moralidade de não permitir aborto, de entender que bandido é bandido. Não vou dizer aqui que bandido bom é bandido morto, porque eu parto do princípio de que bandido bom não existe, de que se uma pessoa opta pelo crime, ela não é boa. Mas o fato é, muitos brasileiros, majoritariamente, mais de 90% dos brasileiros, faço essa afirmação tendo como base estudos e pesquisas que já foram comprovadas sobre isso, são contrários ao aborto, entendem que o armamento civil é benéfico para evitar justamente a implementação e o aumento e o acréscimo da criminalidade, ou seja, para que mais pessoas possam fazer sua própria defesa, tal como era, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, quando o governo, de maneira melindrosa, criou um plebiscito, organizou um plebiscito, pensando que a população ia ser contra o armamento civil, a venda de armas, a população deu a resposta dizendo que não, ela era favorável. Foi o que o governo fez, mudou o resultado para justamente fazer valer a sua própria vontade governamental, isso estou falando naquela época. Então, o ponto é, essa crítica do Olavo de Carvalho à cultura brasileira, ela faz sentido? Sim. O ponto é que, entendam vocês, meus queridos e estimados alunos, que ela não se aplica tão somente à realidade brasileira, mas sim à realidade mundial.
Vivemos em um mundo materialista. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Nós poderíamos passar horas e horas falando sobre isso. E eu, como um defensor do sistema capitalista de produção, tenho, acredito eu, uma certa, digamos assim, habilidade e concordância para defender o sistema capitalista, mas sem e nunca devo fechar os olhos para as mazelas do próprio sistema capitalista, cuja qual eu mesmo professo uma certa preferência, se comparado, por exemplo, claro, à intervenção estatal. Agora, voltando para o próprio professor Olavo de Carvalho, para a gente concluir, meus queridos e estimados alunos, né? A crítica que o Olavo faz ao Luiz Inácio Lula da Silva é justamente a sua postura, digamos assim, superior, quase que divina, quase que angelical, dizendo que não, mas eu não tive a educação formal, e que algumas pessoas falam, não, mas as pessoas que criticam, inclusive já vi isso no próprio ambiente acadêmico que eu ocupei e que eu ocupo até hoje, em determinadas situações. Não, as pessoas têm raiva de Lula porque ele só tem até quinta série e virou presidente do Brasil. O problema de Lula, segundo o professor Olavo de Carvalho, e eu concordo, não é a falta da educação formal, porque a educação formal, de forma alguma, quer dizer que você vai ser uma boa pessoa. Existem inúmeros indivíduos no Brasil e no mundo que possuem um diploma, que possuem uma pós, que possuem um mestrado, até que um doutorado e um pós-doc, e são pessoas más, são pessoas cruéis, perversas, vícios, com instintos demoníacos. Um pedaço de papel, mil perdões. Tanto é, e tem muitas pessoas que têm um hábito de, quando se formam, moldurar o diploma e colocar na sala, colocar no escritório. Essa é uma vontade que eu nunca tive, mesmo tendo um diploma de graduação e um diploma de pós-graduação na área educacional. Porque eu, já naquela época, há quase 10 anos atrás, quando eu me formei, eu já compreendia que um pedaço de papel não me concedia ou não me tornava uma pessoa melhor do que meu pai e minha mãe, por exemplo, que só fizeram até o primeiro grau. Meu pai, quinta série, e minha mãe até o primeiro ensino, digamos assim, ginasial. Para o professor Olavo de Carvalho, o que falta a Lula é a educação informal. Mais uma vez, o professor Olavo faz essa afirmação com experiências reais do próprio Lula. Existem inúmeras entrevistas, e qualquer pessoa pode ver isso, da baixeza moral, não tão somente intelectual, que Lula tem, como bem lembrou o Enéas, quando em certa feita, em um momento memorável, deixou claro que o Lula não tinha um mínimo de arrumação cromossomial para conduzir os rumos da nação brasileira. Mas o problema de Lula, acima do intelectual, é de ordem moral. Porque o conhecimento informal, a educação informal, perdão, não se aprende nas faculdades, não se aprende na academia, essa aprende-se com a vida, aprende-se com o pai e uma mãe, a tão chamada educação. Essa sim, ao meu ver, muito mais importante. E um outro ponto, e o professor Olavo de Carvalho conclui o caminho para o final, meus queridos e estimados alunos, é que esses títulos de doutor honoris causa que as pessoas recebem, não fazendo aqui uma crítica a todas as pessoas que assim o recebem. É óbvio que algumas pessoas têm o mérito de receber, e acredito que em certa medida até o Lula também tem, em determinadas situações. O ponto é meramente um título político. É meramente um título tendo como base interesses. Ponto. Isso aqui, afirmo isso de maneira categórica. Existe-se no Brasil um fetichismo pelo diploma? Sim. Existe sim no Brasil, não só no Brasil, tá? Vamos deixar claro aqui, o Olavo de Carvalho foca no Brasil, mas eu posso afirmar isso categoricamente no mundo como um todo. Existe sim um fetichismo pelo diploma, no sentido de que você só por ter um diploma você pode ocupar cargos melhores e que não necessariamente você está apto a ocupar aquele cargo e exercer com integridade, não tão somente intelectual, mas integridade moral, aquele cargo que você ocupa. E aí o professor Olavo arremata de maneira brilhante, de que quando, abre aspas, os cidadãos de nível universitário reclamam das glórias acadêmicas de Lula, não fazem como imagina o senhor Moleira, o mesmo jornalista citado no início desse nosso artigo, por elitismo intelectual genuíno, que ao menos supõe algum amor ao conhecimento. Fazem-no por uma inveja, por pura inveja do concorrente desleal, que conquistou mais títulos sabendo ainda menos. Ou seja, esses intelectuais que criticam o Lula não o fazem com razão, mas fazem justamente para preservar o que o próprio professor Olavo de Carvalho chama de corporativismo do establishment acadêmico. Então até fiz aqui uma anotação. O Olavo de Carvalho, nessa brevíssima passagem, ele desmascara o rei. Ele deixa o rei nu e expõe as vísceras da podridão da universidade e do sistema acadêmico, não só brasileiro, lembrando, do mundo como um todo. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu caminho para a conclusão definitiva dessa nossa aula de hoje, esperando que vocês tenham aproveitado em sobremedida. Confesso mais uma vez, esse é um tema, existem vários temas aqui desse livro que muito me despertam o interesse, mas esse certamente é um tema que eu poderia falar durante minutos e minutos
adiante, mas eu espero que eu tenha conseguido concatenar as ideias presentes no livro do professor Olavo de Carvalho, que está disponível a todos aqui na descrição desse vídeo, bem como a playlist com os livros antigos e, mais uma vez, lembrar que também vou deixar na descrição o link em PDF para a versão gratuita desse livro aqui, do Friedrich August Hayek, para vocês conhecerem como deveria ser a postura de todo e qualquer intelectual perante uma premiação, tal como o Nobel, até mesmo o título doutor honoris causa. E assim, meus queridos e estimados alunos, agradeço a atenção de vocês, já firmando o compromisso para a próxima semana em mais um vídeo, em mais uma aula. Lembrando, hoje sexta, amanhã já temos a segunda aula do livro do extrato econômico do Adam Smith, A Mão Invisível, e no domingo mais um vídeo onde eu irei resenhar, eu ou a minha esposa iremos resenhar uma leitura de romance de nossa parte que nós tenhamos feito aí nos últimos dias. Agradeço a atenção de vocês. Se você chegou até o final, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Que Deus os abençoe enormemente e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.